Nós vamos fechar a série de mensagens hoje, Atitude, 10 escolhas para mudar a sua vida. Quantas escolhas você já fez? Quantas escolhas você já agiu? Nós tivemos trabalhando aí, é tão longe, é tão ruim estar distante, dá vontade de descer aí, mas daí fico sem a câmera aqui, né? Não me filmo aqui nem. Mas vamos lá, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é o fechamento dessa série. Certo? Nós trabalhamos várias situações que nos desafiaram, né? Então, lembra que nós começamos lá falando sobre coragem para experimentar mudanças, né, nas nossas vidas, e aí nós começamos com as escolhas ali. Então, primeiro, vencendo a negação, escolhendo encarar a verdade, escolhendo viver a sua melhor versão, abandonando todo aquilo que a rejeição estava gerando na sua vida, viver atrás, ser livre através do perdão, né? Uma escolha, você não deixar que a falta de perdão te aprisione, te mantenha preso, certo? Você desintoxicar a sua mente, é uma escolha também, quando eu decido limpar a minha mente, tudo aquilo que trava a minha vida, né? Rejeitar a orfandade emocional. Nós falamos sobre paternidade, né? E como a paternidade distorcida, ela impacta nas nossas vidas, certo? Escolha viver a verdadeira identidade em Cristo. A Esther ministrou no nosso coração sobre essa verdadeira identidade, que nós precisamos estar firmadas nessa identidade em Cristo, viver o verdadeiro propósito das nossas vidas, escolher novos hábitos, viver novos hábitos, e na última quinta, escolha caminhar com fé. E hoje nós chegamos à última mensagem da série, que é a escolha transformar sonhos em ação. Certo? Como é que você trabalha sonhos em sua vida? Nessa época de final de ano, é muito comum nós termos sonhos, né? Então, nós temos alvos, nós temos metas, né? E, de repente, muitas pessoas colocam alguns sonhos ali, que ele vai durar até o dia 10 de janeiro, mais ou menos, assim, que nem academia, inglês, né? 10 de janeiro o pessoal já abandona o sonho, né? Mas eu não estou falando desses sonhos, dessas metas, estou falando de sonhos maiores, aquilo que Deus tem para você. Porque quando nós entendemos essas escolhas que nós fazemos, então nós trabalhamos restaurando a identidade, restaurando a nossa visão de paternidade, liberando o perdão. O que nós estamos fazendo? Uma limpeza na nossa vida, tudo aquilo que foi sendo gerado na nossa caminhada. Na nossa caminhada da vida, com muita facilidade, nós vamos acumulando lixo. Sabe aqueles lixos, e tem lixos que são recicláveis, né? Aqui em Curitiba nós temos o lixo reciclável, nós temos lixos orgânicos. Eu não sei se lá no teu condomínio, na tua casa, tem separação, mas lá no nosso condomínio tem separação do orgânico e reciclável. Certo? E passa aquele caminhão de lixo pegando lá. O que acontece é que muitas pessoas, eles nasceram dentro de um contexto, e aí eles sonharam ali em ter um caminhãozinho de lixo. E aí eles começam a carregar lixos emocionais. E eles começam a recolher lixos que as outras pessoas fizeram, lixo que as situações que aconteceram na sua vida. E eu começo a carregar de lixo. Lixos emocionais, é a rejeição, é o abuso, é a falta de perdão, é o abandono. Então, assim, eu começo, sem perceber, eu estou caminhando com uma lixeira dentro de mim. Então, quando nós falamos de escolhas, nós estamos falando que eu decido olhar para a minha alma e limpar ela, e zerar ela. E quando eu faço isso, eu preparo para quê? Para poder abrir um novo ciclo. Então, quando nós falamos de sonhos, nós temos alguns perfis de pessoas. Então, tem aquelas que não sonham. Sabe aquelas pessoas que têm medo de sonhar porque ela acha que vai se frustrar, e eu não quero me machucar, então nem sonho, né? Hoje nós estávamos falando um pouco sobre, no nosso GD ali dos pastores ali, eu falava assim que eu não lembro como nós comentamos ali sobre já ter um pensamento negativo, alguma coisa assim, né? E aí eu falei assim, eu tenho um pensamento negativo, que todo sorteio que vai ter, eu já vou com a certeza que eu não vou ganhar nada. Eu nunca ganhei nenhum frango assado na quermesse, né? Mas isso aí é uma brincadeira que nós fazíamos ali. Mas sabe, tem pessoas que já nem sonham, falam assim,
Eu não vou nem sonhar, não vou colocar nenhum plano no meu coração, porque não vai dar certo. Porque alguém um dia falou que você não ia conseguir. Não, você nunca vai conseguir se formar numa faculdade. Eu tinha uma palavra assim, nossa, fazer faculdade na federal é impossível. E olha que eu não sou, mas eu consegui. Foi assim, puxa, se eu tivesse acreditado naquilo que me falaram, isso não tem nada a ver com pensamento positivo, tem a ver com aquilo que eu preciso dar um passo de fé. Porque quando eu dou um passo de fé, Deus move no sobrenatural. Mas eu estou falando de algo que envolve aqui, objetivamente, um curso superior e tal, mas tem casamentos que as pessoas pararam de sonhar. Tem famílias que abandonaram os sonhos de ser pais, ser mães. Certo? E eu começo a deixar para trás, eu já parei de sonhar. Tem aqueles que sonham demais. Sabe aqueles que sonham demais, mas não realizam nada? Aquelas pessoas que vivem em Nárnia, você conversa, está sempre sonhando. Sempre sonhando, só que está no mundo da lua, assim, estou num lugar diferente. Mas nada se transforma em uma ação concreta. E tem aqueles que sonham, mas não têm um coração pronto ali para executar. Mas tem aqueles que vivem matando os sonhos. E é sobre esse matar o sonho que eu quero conversar hoje. Porque você mata um sonho executando e transformando ele numa realidade. Qual que é o seu perfil? Você tem facilidade para sonhar? Você tem facilidade para fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração? Ou você tem dificuldade de sonhar? Você já parou de sonhar faz um tempinho já? Qual que é hoje a sua condição dentro desse processo? Então, eu queria trabalhar um pouco nisso. Eu queria trabalhar, inicialmente, Eclesiastes 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Tá? Deixa aberto lá em Gênesis, Gênesis 12, 13, 14, que nós vamos estar transitando ali por Gênesis, tá? Mas antes de entrar em Gênesis, eu quero trazer o que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3 é um texto muito conhecido, onde ele fala sobre o tempo. Ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião, há tempo e um propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E ele vai dizendo dos tempos. E lá na frente, no versículo 11, ele vai dizer assim, ó, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Então, nós temos um anseio de ser eterno. E para isso, nós precisamos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas ele continua, mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele está falando da compreensão, de entender o tempo de Deus, o kairós de Deus e o nosso papel na história. Daí ele finaliza ali, descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem do que vive, enquanto vive. Eclesiastes, Salomão, ele escreve Eclesiastes num contexto diferente que ele escreveu Provérbios. E aqui Eclesiastes ele vai trazer uma essência, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então nós precisamos entender que para sonharmos, nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Porque tudo aquilo que eu sonho somente para benefício próprio, que não tem um propósito maior de abençoar pessoas e transbordar na vida de pessoas, ele vai ser um sonho egoísta e vai ser mera vaidade. Quantas pessoas que sonharam ter grandes impérios e de repente, no meio da jornada, morreu e deixou uma grande briga. Quantas pessoas sonharam, nós vemos agora recentemente ali, a dona proprietária ali das lojas pernambucanas, já está não sei quantos dias numa UTI, está uma briga da cuidadora dela, que falou que era esposa, e aí uma outra filha, que era uma filha adotiva, um negócio doido. Certo? Porque, na verdade, foi tanto sonho de construir o império, mas será que é isso a essência da vida? O que você tem sonhado? O que você tem colocado diante do Senhor? O que eu quero desafiar você é olhar para o teu coração e entender que tem alguns sonhos que você abandonou. E que quando eu entendo por que eu abandonei, e se não era para ter abandonado, eu posso pedir para que Deus restaure no meu coração, na minha mente, esse sonho. Restaure na minha vida aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero desfrutar da presença de Deus, do agir de Deus. E para isso eu queria trabalhar nessa noite, olhando
para Abraão. Abraão foi alguém que já tinha desistido de um sonho. Deus vem e lança uma promessa que iria restaurar o seu sonho. Só que, quando isso começa a demorar, ele vai e desiste do sonho de novo. Sabe, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do meu jeito. Só que talvez o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensou. Quando nós vamos lá em Efésios, a palavra nos afirma que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 12. Eu queria caminhar um pouco. Eu queria desafiar você a olhar como é que você tem olhado para as oportunidades, para os sonhos que Deus tem para você nesse próximo ano que está se aproximando. Gênesis 12, abre lá sua Bíblia. Eu queria que você acompanhasse. Nós vamos transitar aqui por Gênesis e eu quero levar você a fazer uma reflexão comigo a partir desse texto, a partir da vida de Abraão e como o sonho dele foi restaurado. Olha ali, Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão. Abraão estava tranquilo, estava lá na família dele, estava ali casado, a esposa dele era estéril, né? Não podia ter filhos, Sara, mas ele estava vivendo, aparentemente, tudo certo. E de repente Deus vem, chega para ele e fala assim, olha, eu tenho um desafio para você. E aí o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei o que os abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus coloca no coração de Abraão? Uma promessa. E qual é a promessa? Farei de você um grande povo, mas a esposa era estéril. Como é que vai ser um grande povo se eu não tenho filhos? Só que ele já estava, pela idade dele, ele já não podia mais ter filho. Ele até podia, mas a esposa não. Então assim, não vamos ter mais filhos. Eu creio que ele já estava acostumado, já estava conformado com isso. Mas sabe, Abraão recebeu essa promessa. Junto com essa promessa foi instalado um sonho na sua mente. Um sonho de ser pai. E ele sai, ele obedece a Deus. Havia ali uma promessa espiritual, só que essa promessa espiritual, ele traz um sonho que ele é natural, que vem da natureza humana. E é muito interessante nós entendermos que nós temos uma limitação humana, nós não conseguimos alcançar a dimensão do agir de Deus, a dimensão do poder de Deus, a dimensão das promessas de Deus para a nossa vida. Porque às vezes você se frustra com algo, porque você criou uma expectativa, sabe aquela coisa que Deus nunca prometeu e você crê que Ele prometeu? Você acredita que Ele prometeu para a sua vida? Então nós precisamos estar sensíveis a isso. Mas ocorre que nessa história, Abraão ele sai, só que um pouquinho antes, no capítulo 11, versículo 29 e 30, dá uma olhadinha ali. Aqui, tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Islá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, o que acontece? Sara tinha já uma idade avançada, acima de 60 anos, avançada no sentido de gestação, que hoje 60 anos é um jovenzinho, né? O tio do pastor Silvado morreu com 102, então tinha 18 anos ainda para desfrutar, foi antes do tempo. Mas sabe o que acontece? Aqui existia uma situação onde Abraão recebe uma promessa, só que essa promessa era incompatível com aquilo que ele estava vendo. E diante dessa situação, todos nós somos constantemente confrontados se nós vamos avançar ou sonhar de acordo com a nossa condição ou de acordo com a nossa fé.
Porque se nós vamos avançar de acordo com a nossa condição, nós vamos abortar muitos sonhos na caminhada, porque a nossa condição, ela é limitada. Mas o nosso Deus, que é poderoso, quando nós caminhamos pela fé, aí nós conseguimos sonhar, olhando além do que os olhos e a nossa condição conseguem perceber. Então, o que eu quero desafiar para você, qual o sonho que você desistiu, que você já engavetou, que você já jogou fora, e que não era para fazer isso, porque esse sonho tinha vindo do coração de Deus para o teu coração. Qual o sonho que as circunstâncias da sua vida, na sua caminhada, fez com que você desistisse de viver um tempo novo com o Senhor? Qual? Deus está trazendo à mente algo no teu coração? Porque daí o texto continua, ali no capítulo 18, 9 e 14, diz ali: onde está Sara, sua mulher? O próprio Deus aparece ali a Abraão. Perguntaram ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a vocês na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: depois de estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Uau, esse texto é muito especial, porque Deus havia prometido, e Deus estava no processo de execução. Só que Sara, ela ri. Abraão não crê também, está junto ali, na mesma incredulidade. Só que o próprio Deus faz a seguinte afirmação: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E a minha pergunta para você é: existe alguma coisa impossível para o Senhor na sua vida? Existe alguma coisa impossível para os seus sonhos? Porque se eu não entendo que o processo faz parte da promessa, eu vou abandonar no meio do caminho. Se eu não tenho a convicção de que quando Deus promete, existe um processo até que isso se concretize, eu vou abandonar no meio do caminho, eu vou desistir. Como você tem olhado para os desafios que Deus tem colocado no teu coração? Como você tem olhado para os desafios que Deus tem colocado para a sua família, para o teu casamento? Como você tem reagido às promessas de Deus para a sua vida? Você desistiu de sonhar? Você desistiu de buscar na presença de Deus a direção? Quando nós olhamos para a palavra, o Espírito Santo está em nós para nos guiar, para nos levar a cumprir os sonhos de Deus para as nossas vidas. E eu preciso olhar para isso e simplesmente avançar. Qual é o impossível que você tem internalizado? Qual o impossível, o sonho que você jogou já fora na sua vida? Mas sabe, essa história de Abraão, então ele vem, ele casa com uma mulher que ele amava, ela era estéril. Deus vem, aparece a ele, Deus dá um desafio para ele ir para uma região, fazendo uma promessa que a partir dele teria um grande povo. E ele vai, só que nada acontece. De repente Deus aparece para ele, reafirma aquela promessa, sendo claro agora. Antes ele falava de um grande povo, agora fala: você vai ter um filho. E nada acontece. Ele tenta dar uma mãozinha para Deus, certo? E nasce Ismael ali, que é filho de Agar, uma serva da sua esposa Sara. Mas nada acontece. Mas sabe, essa incredulidade de Abraão, lá em Gênesis 15, nós vemos o desfecho dessa caminhada. Porque ele diz ali: depois dessas coisas,
Gênesis 15, Abraão tinha acabado de voltar num processo de libertação do seu sobrinho que estava preso, lá em Sodoma. E aí ele diz lá o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que me destes é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-lo. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu quero olhar para essa experiência de Abraão, desde o momento em que ele recebe a promessa, até esse momento onde Deus afirma de uma forma muito direta que Deus iria cumprir a promessa na vida dele, e aonde ele vê a transformação de sonhos em ação. Ele entendeu os sonhos que Deus tinha para ele. Ele entendeu o sonho da paternidade, que a partir dele seria uma grande nação. E essa nação que nós fazemos parte, vem a partir de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que dentre os filhos gerou Judá. De Judá veio a linhagem de Davi, e da linhagem de Davi veio a linhagem de Jesus. E Jesus, que veio, nasceu, nós estaremos celebrando o Natal muito em breve, o nascimento de Jesus. Ele veio, e ele se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser todos da mesma família. João 12 fala que aqueles que creram e que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Eu quero desafiar você, hoje, membro dessa família, a olhar para os teus sonhos. Quais os sonhos que você vai precisar resgatar? E eu quero trazer aqui como que eu posso transformar um sonho em ações. Não adianta eu ficar sonhando. Quem permanece sonhando está sempre dormindo. E quando eu durmo eu sonho, beleza, mas eu preciso transformar o meu sonho em algo prático, direto e intencional. Então eu quero desafiar você a olhar para o teu coração. E o primeiro desafio que eu olho para a vida de Abraão, você precisa olhar além da sua condição. Para restaurar um sonho, para transformar um sonho em ação, você precisa olhar além da sua condição. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas porque está muito difícil. Puxa, mas olha, envolveu o adultério aqui, eu não consigo. Olha, mas a minha empresa quebrou, não dá. Ah, mas isso aqui não tem como, eu já estou de idade muito avançada, eu não consigo voltar para uma faculdade. Eu não consigo. Queridos, eu quero olhar para você e falar assim: por quê que você está colocando uma limitação que Deus não colocou? Será que essa limitação, eu não estou dizendo, Deus pode falar assim: olha, você ora por algo, você colocou um sonho diante de Deus, tem 3 respostas. Deus pode falar assim: vai em frente que eu estou contigo, e eu vou te abençoar nesse teu sonho. Deus pode falar assim: não, calma aí, espera aí um pouquinho, não é o momento ainda. Você não está pronto para receber esse sonho. Sabe aquela criança que quer um carro zero, que não está pronta ainda? Ela precisa crescer, precisa amadurecer. Ou ele vai falar assim: olha, não, esse sonho é da tua mente, do teu coração, mas não é o que eu tenho para você. Mas o melhor sonho que nós podemos sonhar é os sonhos que estão debaixo da direção de Deus. Então, olha além da sua condição. Quando nós olhamos ali no versículo 1 do capítulo 15, que Deus diz assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E ele começa a reclamar: mas como isso? Se eu não tenho filhos, tu não me deste filho algum. E o Senhor responde no versículo 4: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Qual era a condição de Abraão? Já idoso, a esposa idosa, ele poderia ter filhos. Todo mundo olhava e falava assim: impossível. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu, o que Abraão precisava fazer era só obedecer, confiar e avançar.
O que acontece é que às vezes Deus promete, Deus tem promessas para a sua vida, só que você não avança, só que você não dá o passo de fé. Deus não vai te violentar. Deus nos dá o livre-arbítrio e nós precisamos interagir com o Espírito Santo. Nós precisamos viver em conexão com o Senhor, para podermos dar o passo de fé. Quando Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, Ele cumpre. Só que eu preciso olhar além da minha condição, além daquilo que eu acho que Deus pode fazer. Sabe, você tem caminhado com uma visão limitada? Como é que eu posso transformar esse sonho em uma atitude, em uma ação? É não olhando para a condição, mas olhando para o Deus que te dá a convicção de avançar. Eu não estou dizendo que você vai sair fazendo loucuras por aí. Nós caminhamos debaixo de uma direção. O Espírito Santo nos direciona. Agora, se eu estou diante da palavra, se eu tenho uma promessa que Deus colocou aqui, se eu tenho uma convicção no meu coração, e se meu propósito está alinhado com o propósito de Deus, mas eu sou gago, não tem problema não. Deixa Deus te usar que você vai ser capacitado. Certo? Mas eu não posso fazer isso. Maria Isabela estava aqui, veio aqui testemunhar. Mas eu tive esse problema, tive aquele, tal. Não tem problema, Maria Isabela, eu estou te capacitando para você usar esse testemunho para a glória de Deus, para levar muitas pessoas ao Senhor Jesus. Qual o sonho que você abandonou pela sua condição? Eu estudei sempre escola pública e eu não posso fazer uma faculdade. Da onde? Qual a sua condição? Eu nasci num ambiente onde não era possível. Qual a sua condição? A nossa colaboradora lá de casa, ela chegou quase 3 anos em casa. Aí eu coloquei, por que você não faz uma faculdade? Eu não quero que você fique aqui, eu quero que você voe. Ela, mas será, pastor? Eu falei, sim, vai. Dia 19 agora é a formatura dela, do ensino médio. E ela já vai fazer o Enem. E ela já está vendo ali, teste vocacional e não sei o quê. E é isso. Ela estava com alguém que tinha podado as suas asas e os seus sonhos. Mas o nosso Deus é aquele que resgata e restaura sonhos no nosso coração. Qual o sonho que você abandonou por causa da sua condição? E que você precisa deixar Deus restaurar, porque a sua condição não define o seu sucesso, a sua vitória, aquilo que Deus tem para você. A minha condição no meu casamento é muito complicada. Eu quero te dizer, para Deus, nada é tão complicado que Ele não possa desatar esses nós e fazer nova todas as coisas. Um outro destaque para transformar os sonhos em ação. Você precisa estar com um olhar focado na direção da promessa. Porque é o que acontece com Abraão. Ele já tinha desistido dos sonhos e Deus vem e fala para ele. E ele normalmente insiste em dizer que não dá. Olha, eu estou muito velho, não tem como. Minha esposa está idosa, não tem como. E aí Deus precisa mudar ele de ambiente. E Deus tira ele daquela tenda. E Deus tira ele daquela tenda onde tinha lona para todos os lados e Deus leva ele para fora. Levando para fora da tenda, no versículo 5 diz ali, olhe para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-lo, assim será a sua descendência. Deus sendo muito claro para Abraão, olhe para o céu. Pare de olhar para a limitação, pare de olhar para essa lona que está em volta de você, olhe para aquilo que eu tenho como promessa para a sua vida. Quando nós vamos lá em em Romanos 8,14, que diz lá, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos dos corpos, viverão, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Você entende que Deus tem uma promessa para os seus filhos, e nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de promessa. E aí em Hebreus 12, 1, 2 diz lá,
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cuidado, para não ficar paralisado dentro de uma condição. Cuidado para não ficar paralisado dentro daquilo que Deus tem para você, e você simplesmente está rejeitando e fechando seus olhos. Quando nós ficamos na tenda, nós não conseguimos perceber o que Deus tem, as oportunidades que Deus tem para nós. E para fechar, queridos, para transformar seus sonhos em ações, caminhe pela fé e não por vistas. Nós fomos ministrados semana passada sobre fé. Caminhar com fé. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça. Você tem caminhado por fé? Caminhar por fé é caminhar sem ter medo da caminhada. Caminhar sem ter medo da caminhada, mas ter medo de não caminhar. Salmo 37 diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor e confie nele, e Ele agirá. Qual sonho você precisa restaurar hoje? Eu quero desafiar você a, nessa noite, colocar teus sonhos diante do Senhor. Eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração e você perguntar: qual é o sonho que ficou pelo caminho? Será que de repente você deixou o sonho da maternidade, da paternidade? Será que você deixou o sonho de fazer uma faculdade específica? Deixou o sonho de casar? Tem muitas pessoas que desistiram de casar. Será que você está abandonando algo que Deus tem para o teu coração? Que Deus tem desafiado você e que você abandonou? Eu quero trazer um desafio aqui para você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você peça para Deus trazer a memória. Peça para Deus trazer a memória. Pensa lá quando você nasceu. Pense ali na tua infância, na sua adolescência. Olhe para aquilo que você viveu. De repente você vai lembrar de palavras aonde alguém veio e falou assim: não pense nisso. Isso aí é só coisa que pessoas assim fazem, ou assado. Sabe, restaure sonhos que você abandonou e deixou pelo caminho. Eu quero dar uma oportunidade de você dar um passo de fé nessa noite. Eu quero dar uma oportunidade de você colocar no teu coração, queria que você trouxesse, identificasse esse sonho que perdeu-se pelo caminho. Quando nós caminhamos com escolhas, nós escolhemos sonhar os sonhos de Deus. Nós escolhemos sonhar aquilo que Deus tem para nós. De repente você já desistiu de dar um passo de fé na compra da sua casa, do seu carro. Estou falando de algo material. De repente você já desistiu de dar um passo de fé no seu ministério. Deus está te chamando para algo e você está resistindo, porque você já desistiu. Fala assim: eu não conheço tanta Bíblia assim, não vou conseguir pregar, não vou conseguir fazer. De repente você desistiu de restaurar os relacionamentos com seus pais, com seus irmãos. Você desistiu de restaurar o teu casamento. Você desistiu de restaurar o coração dos seus filhos. Teu coração, o coração dos seus filhos. Qual o sonho que você deixou para trás? Eu quero que você coloque isso diante do Senhor, e eu quero orar por você. E logo após a oração eu tenho algo que é um desafio, para que você escreva esse sonho no papel. E aqui nós temos uma cruz, e você vai trazer aqui nos pés dessa cruz. Fecha seus olhos, mantenha eles fechados. Quero orar por você. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que restaura sonhos. O Senhor é um Deus que restaura as nossas vidas. Eu quero colocar diante do Senhor esses sonhos
que o Senhor já trouxe à mente dos meus irmãos e irmãs. E agora, Deus, de uma forma simbólica, nós queremos trazer esses sonhos e depositar diante do Senhor, da cruz do Senhor. Restaura sonhos aqui, Deus. Restaura sonhos que só o Senhor pode restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. Eu queria que você pegasse uma folhinha que está aí na tua frente. Se não quiser colocar o nome, não tem problema, mas escreva aí o sonho que você está colocando diante do Senhor. E logo na sequência eu vou dar um movimento onde você vai poder vir à frente e trazer aqui aos pés da cruz. Para a cruz eu vou, seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Recebi por sua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Amém. Queria que você pudesse agora pegar o seu pedido aí, nós vamos orar por ele. Queria que pudesse abaixar as luzes aqui. Eu queria desafiar você. Logo após a minha oração, nós vamos estar cantando mais uma estrofe. Você vai poder sair, você pode vir pelo lado esquerdo aqui, subir, colocar diante da cruz. Você pode descer por aqui. Nós vamos ter esse movimento, simbolicamente, colocando esses sonhos diante do Senhor. Então feche seus olhos mais uma vez.
Deus, está diante do Senhor esses sonhos. Está diante do Senhor esses sonhos que meus irmãos e irmãs colocaram e estão depositando hoje aos pés da cruz do Senhor. Sabemos que a cruz nos deu a vida eterna, a cruz, o sacrifício na cruz nos levou a viver a eternidade. O Senhor morreu, ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. E agora, Deus, recebe cada sonho que hoje está sendo colocado, clamando por restauração. Nós cremos num Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, fica de pé onde você está. Nós vamos estar cantando. Pode sair do seu lugar. Você que escreveu os seus sonhos, vem aqui, deposite aqui aos pés da cruz. Pode vir. Vem aqui por esse lado. E nós vamos passando aqui, simbolicamente. Nós estamos depositando diante do Senhor. Aleluia. Sem palavras, Aleluia. me aproximo. Pode colocar no meio. Quebrantado o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado no seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado no seu amor. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu queria que agora você se colocasse de joelhos. E nós vamos orar mais uma vez agora por esses pedidos que estão aqui. E aqui tem pedidos, foram colocados diante do Senhor. O que nós estamos aqui é simbolicamente, mas espiritualmente o Senhor tem olhado para cada um desses pedidos. E eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque essa é a promessa do Senhor. A palavra fala que olhos nenhum viram, nenhuma mente imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós queremos sim consagrar ao Senhor esses sonhos. Deus amado, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com essa pilha, com esses inúmeros sonhos que foram colocados nessa noite diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece como está o coração e a mente desses irmãos e irmãs que vêm à frente dizendo: sim, eu coloco diante do Senhor os meus sonhos. Deus, traz visão, traz clareza, traz ousadia. Nós queremos ser servos e servas do Senhor que caminham
com intrepidez, com ousadia, com coragem. Deus, retira todo o medo, retira toda a incredulidade. Nós queremos pela fé caminhar não pela nossa condição humana, mas debaixo da fé que vem do poder, da graça e do poder do Senhor. O Senhor que é onipotente, o Senhor que é onisciente, o Senhor que é onipresente. Abençoa, Deus, cada pedido aqui, abençoe cada sonho que está sendo colocado nessa noite diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.